Enquanto não temos o fato, vamos no boato. Vamos ver, tomara que semana que vem já esteja tudo esclarecido. E um outro comentário, né, que não é fato relevante, mas foi o relatório gerencial do DEVA, lavando um pouco de roupa suja lá em relação à questão da securitizadora. Aquilo já vem acontecendo há algum tempo. Teve uma época que a Vortex divulgou muitos fatos relevantes e estava claro que era assim, a Vortex falando, ó, a securitizadora não divulgou, a gestora não divulgou, eu estou divulgando. E agora ali o pessoal da Devan tá falando, ó, a gente está tentando informação com a securitizadora, não está conseguindo. Então, isso que o Nod está falando, a comunicação é o tempo todo, inclusive com o regulador e tal, não sei o quê. Agora, o que vem oficialmente para o mercado é em outro momento, em outra linguagem, com um rito oficial e tal. E aí chega alguns momentos em que se divulga isso. Por exemplo, como foi a B3 fazendo aquela censura pública. Dizendo, ó, pedi, não recebi, passou o prazo, não recebi, então agora estou contando para todo mundo que isso não aconteceu. E a Devan dizendo, a gente já mandou várias notificações extrajudiciais para acompanhar o que está acontecendo nas renegociações desses CRIs e não está conseguindo a comunicação. Então, o que todo mundo fala, né, da importância da gestão? É um fundo de tijolo, o gestor está perto ali do imóvel, do cara que administra o imóvel, condomínio e tudo mais. É um fundo de papel, está o tempo todo em contato com a securitizadora e com os devedores. E o que a Devan está dizendo é, estamos tentando esse contato e não estamos conseguindo. Né? E esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto e mais importante é sobre a questão da dúvida lá da conta do patrimônio separado. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim, sim. Então, assim, eles divulgaram no relatório lá que somos diferentes, né? Ó, nossa preocupação aqui é com o investidor, né? Então, a gente vai divulgar o que está acontecendo, né? Então, vamos lavar a roupa suja, né? E não está conseguindo informação junto à Fortsec lá da relação dos CRIs que foram estruturados lá, e tem vários outros fundos imobiliários que têm, né, esses mesmos CRIs. Então eles falaram, ó, o nosso interesse aqui é tentar desvincular a nossa imagem porque normalmente você pega vários vídeos do YouTube, né, aí você olha lá, tal, e Deva 11, né? Aí, colocou Isso. tudo no meio. Opa, peraí, vamos separar nossa imagem aqui. Vai acontecer isso aqui, ó. A gente está fazendo isso, está tentando isso, está tentando aquilo e tal. Então, assim, foi uma tentativa da gestão de se separar de todo esse problema que está acontecendo. E está acontecendo um problema grande. Como é que um fundo imobiliário que detém, né, cotas, né, que detém CRIs, não consegue contato com quem fez a estruturação e ver como é que está essa questão das garantias, esse acompanhamento, né? Então, assim, é um fato muito grave que foi colocado. Essa questão do patrimônio separado, porque tem um patrimônio separado que não deveria fazer parte de outro tipo de operação de outro tipo de operação, e ele foi feito, né? Então, assim, a administradora citou e aquela coisa toda, então são fatos gravíssimos, vão ter que ser apurados, né, com certeza. E é importante, né, as pessoas que têm investimento em multipropriedade, né, em qualquer tipo de FII que tenha essas cotas, né, que tem esses CRIs que deram problemas, que você dá uma lida, né, no que está acontecendo. Então, tanto os fatos relevantes, como, né, esse relatório gerencial que foi divulgado aí pela Devan. Então, teria um comunicado da Olivera Trust falando dessa questão das contas de patrimônio, e esse comunicado eu não encontrei. Assim, pesquisei um pouquinho antes da gente começar aqui, não encontrei. Mas aí é que pode ter uns detalhes importantes também. Felipe pergunta, quem é que exerce a garantia, o fundo ou a securitizadora? A securitizadora, é ela que é responsável. A securitizadora é como se fosse a administradora do CRI, certo? O que se espera é que o fundo, que é o credor, que é o dono do CRI, né, esteja em contato com a securitizadora, falando, e aí, não vai executar? Tem que executar e tal. Aí a securitizadora convoca uma Assembleia Geral. Executamos ou não executamos? Então, se o fundo é majoritário no CRI, ele já, né, força lá a execução. Mas quem é responsável por isso,
Quem é juridicamente responsável por fazer isso é a securitizadora. Sim, e eu acho que tem uma pergunta talvez mais interessante, porque Devan, Hectare e RCAP são gestoras diferentes, apesar de serem do mesmo grupo, mas são gestoras diferentes, e que eu tenho essa impressão, esse feeling que elas cada vez mais elas se separam, digamos assim, cada vez mais elas se afastam, não de antagonismo, mas sim cada uma está seguindo o seu caminho, cada uma está seguindo a sua vida, digamos assim. Elas estão cada vez menos juntas, digamos assim. Uhum. Mas a única que reclamou de falta de informação, pelo menos reclamou publicamente de falta de informação, foi a Devan. A pergunta interessante é: Hectare e RCAP estão recebendo essas informações? Ou não estão correndo atrás? Ou não estão perguntando? As perguntas estão sendo respondidas ou as perguntas não estão sendo perguntadas? Por quê? O problema de crédito é o mesmo, digamos. A operação é uma só. As outras gestoras, elas estão recebendo a informação? O que é estranho? Ou elas não estão fazendo as perguntas? O que é estranho? Não estão divulgando que nem uma coisa nem outra, nem faz a pergunta, nem essa informação. Para elas está tudo bem, o nível de informação que está chegando está de acordo, e a Devan que está buscando um nível extra, digamos assim. Nunca antes na história desse país ninguém perguntou isso, ou simplesmente a Devan está perguntando o que se espera que se pergunte numa situação dessa e as outras não estão perguntando. Ou estão perguntando e estão recebendo, o que seria... Quer dizer, eu não sei nem se seria pior, porque eu não consigo nem mensurar, mas também seria horrível, também seria uma... Ou estão na mesma situação da Devan, só não divulgaram que tem feito essas notificações e tudo mais. Né? Exato, ou estão correndo atrás e só não estão mostrando isso, ou ainda não mostraram e vão mostrar a partir de agora, etc. Que o papel é o mesmo, o CRI é o mesmo, o problema é o mesmo, a recuperação judicial é a mesma, o atraso é o mesmo, a renegociação é a mesma, etc, etc. Entre essas três gestoras, eu sinto que a Devan talvez aqui pelo menos é mais vocal em mostrar que se afasta das outras e que segue a sua própria vida, tanto é que ela contratou advogados para conduzir isso diretamente com a securitizadora, que, claro, estão querendo botar na justiça para poder exigir informações que eles, o fundo como administrador daqueles CRIs, entende que ele tem que ter, que ele tem que receber essa informação. É interessante, assim, ver isso, eu acho que dá um grau a mais de transparência na época. No dia que saiu, eu conversei com o pessoal da Devan no privado, até parabenizando a eles por trazer esse nível de informação, até também sobre a não aprovação de contas, que foi não aprovada por 5 cotistas, etc., que às vezes é uma camada de informação que a gente acaba não tendo, ou talvez, digamos, até não sendo necessária na maioria das vezes, mas agora se tornou mais necessária. Então, assim, a Devan está tentando trazer um grau maior de transparência do que suas co-irmãs, digamos assim. Esse setor de multipropriedade, ele pegou a tempestade perfeita, né? Eu acho que o professor Arthur, um tempo atrás, falava, tem dois tipos de CRI, né? Tem o high yield e o high grade, os dois são high, né? Falou, será que o high yield, né? Ele é high yield ou ele é low risk, né? Low risk, high risk, né? Então, assim, o que a gente tem que perceber foi a tempestade perfeita. Então, você pega no momento de taxa de juros a 2%, 3%, 4%, que um fundo imobiliário normal, um middle ou low, está distribuindo uma renda bem mais baixa. Então, o high yield, ele salta aos olhos, né? E a operação está de pé, está tudo bem, aquela coisa toda. E a pandemia, ela fechou, né? Principalmente o quê? Hotéis, né? Aquele mote ali de investimento, principalmente em multipropriedade. Então, assim, foi a tempestade perfeita, com juros de 2 para 14. Então, realmente, é a prova de fogo, né? Então, eu acho que tudo que acontece no mercado, ele serve de grandes lições. Lógico que você... eu quero investir no high yield, beleza, né? Diversifica um pouquinho, né? Não vai colocar o seu patrimônio todo nisso. Tem gente que fala, não, esse aqui está dando 2% ao mês, vou colocar tudo aqui, porque daí eu vou ficar rico rápido. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabia, ninguém esperava uma pandemia, né?
E estruturações mais complexas, né, elas tendem a sofrer mais. E a importância da diversificação, inclusive por prestador de serviço. Você pega lá os outros... Securitizador a gente tem. É isso, né? Então, acho que você tem que ter essa visão, né, do que está se passando, porque o futuro você não tem essa previsibilidade. E quando você tem imprevisibilidade, né, você tem que se proteger delas, é diversificação. Então, não era para acontecer, mas aconteceu. Né? Estou colocando aqui o link para o cara a cara. Se você está assistindo pela primeira vez ao vivo, clicando nesse link, você aparece aqui com a gente. Abre sua câmera, abre seu microfone, vem bater um papo, fazer um comentário, uma pergunta, uma crítica. Sempre aberto espaço para todo mundo.